noite a todos. É com enorme alegria que estamos aqui para apresentar esse programa e nós desejamos que esse culto seja muito abençoado e cheio de comunhão. Para darmos início à comunhão, vamos cantar o hino e depois espero que todos consigam entender a mensagem da pregação de hoje. Boa noite, igreja. Peço por favor que se coloquem de pé para os ideais. Posição para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do trabalhador, serei servo de Deus e amigo de todos. Abaixar a posição. Lei. A lei do desbravador ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em regeneração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar o pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Neste momento, nós cantaremos o hino dos desbravadores. Posição para a oração. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Senhor, venha abençoar a gente, para que a gente consiga fazer tudo nos planos do Senhor. Venha abençoar a nossa vida e venha abençoar também aqueles que estão em depressão. Venha ajudar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Igreja, agora a gente vai cantar o hino Descansar. Em pé.
boa noite, Maranata! Bom, hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui na frente, tendo essa oportunidade de contar para vocês um pouco mais sobre uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu vim até aqui porque eu quero contar para vocês a história de um homem que marcou a nossa história. Esse homem, ele foi pastor de ovelhas, rei de Israel, poeta, músico, guerreiro e, acima de tudo isso, ele também foi pecador. Você já deve saber de quem que eu estou falando. Exatamente, Davi. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais na história de Davi, por favor, assim como você está, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esta noite de culto, Senhor. E agora, por favor, abra a nossa mente e o nosso coração, pois nós vamos abrir a Tua Palavra. Senhor, nos ajude para que a gente possa entender que, apesar dos nossos erros, a gente ainda assim pode Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22 diz assim: E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, com certeza, foi alguém que seguia os caminhos de Deus. E com certeza foi alguém que foi usado por ele e para a vontade dele. Mas claro que, apesar de tudo, Davi também tinha suas fraquezas. Davi também tinha seus defeitos. Tanto que Davi, ele mentiu. Davi adulterou, Davi tentou esconder o próprio erro e ele também mandou matar o marido de Batseba só para ficar com ela. Davi caiu feio. Mas você sabe o que fez a diferença na vida de Davi? A diferença na vida de Davi foi que ele reconheceu o próprio erro, se arrependeu e pediu o perdão de Deus. Tanto que no Salmo 51, Davi ora dizendo que: Cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E Deus perdoou Davi, restaurou o seu coração e continuou usando como rei de Israel, como líder, mas acima de tudo, continuou usando como um exemplo de fé. A lição para nós, ela é bem clara. Deus não usa pessoas que são perfeitas. Deus usa pessoas que reconhecem o próprio erro e se entregam inteiramente a Ele. Talvez você até possa pensar: mas eu errei demais. Falei que eu ia parar de fazer isso, estou fazendo até agora. Falei que eu ia fazer isso e não fiz. Eu errei demais. Tem tanta gente melhor que eu por aí, por que eu? Mas, para mim, a história de Davi deixa bem claro que o perdão de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Tanto que Deus, Ele transforma fracassados em testemunhos, pecadores em servos e pessoas comuns em instrumentos para a glória dele. E assim como Davi, nós também podemos ser chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Basta apenas se arrepender de seus erros e se entregar inteiramente a Ele. E se hoje você quer dizer que: Senhor, mesmo com os meus erros eu quero Te servir. Senhor, mesmo com as minhas falhas eu quero ser um instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, levante a sua mão. Mostre para todos que você já tomou a sua decisão e quer ser usado por Deus. Amém, irmãos? Amém. E agora, assim como vocês estão, feche
Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, mas acima de tudo, nós queremos no seu perdão. Faça com que, assim como Davi, nós também possamos ser usados por Ti e restaura o nosso coração, segundo o Teu coração, e que nós possamos levar a mensagem do Evangelho a todo mundo em toda geração. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite. Quem conseguiu acompanhar a semana toda? Só para ver as mãos aqui. Foi uma bênção, não foi? O pastor Josué esteve conosco. Agora você pode vir, pastor José. Falei para você segurar. Agora você pode vir. Nós tivemos o privilégio de aprender um pouquinho mais sobre as vulnerabilidades. Hoje é o último dia do pastor Josué com a gente. Amanhã se encerra a semana. Mas hoje é o último dia com ele, porque amanhã à noite ele já estará numa caravana em outra jornada. Amanhã à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite. E assim a vida corrida, né? Mas ele topou estar com a gente nessa correria. E, pastor, muito obrigado por aceitar esse convite. Nós queríamos deixar uma lembrança, né? Quando você estiver lá no seu território, você possa lembrar aqui da igreja de Nova Hortolândia, e está chegando aqui uma singela lembrança. Mais uma lembrança, e mais uma lembrança. Aqui, essa aqui é bom você abrir, ó. Essa aqui é surpresa. Eu perguntei para ele esses dias: rapaz, me diga aí, por favor, seu nome completo, os dados da sua família. Ele falou: rapaz, eu estou passando minhas informações para você, sem você me dizer o que é. Eu falei: surpresa. Mas agora ele sabe o que é. O plano é para você anotar suas atividades, personalizado, tá bom? E também, quando você estiver para lá, você lembra da gente, tá bom? Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, né? Eu quero agradecer de coração aí, pastor Kevin, pastor Ronaldo, a liderança do Clube de Desbravadores, a liderança da igreja. Para mim foi um aprendizado estar com vocês aqui. Como eu disse antes, em minha infância eu vim várias vezes aqui. Antigamente não era o NASP ainda, era IASP, né? E nos aniversários do IASP a gente vinha para cá e era um dia de bênção, né? Vários cantores, sermões, e era algo, né, memorável. Eu lembro com muito carinho desse tempo. Poder passar essa semana aqui para mim foi um privilégio, foi poder relembrar desses momentos especiais que tive na vida e poder estar com esses nossos meninos desbravadores talentosos que estiveram à frente aqui em todo momento. Recepção, louvor, os ideais, pregação, música, é bom demais. A gente percebe e entende que a igreja de Deus vai continuar avançando, vai continuar crescendo e salvando pessoas. Portanto, sempre apoie, né, os nossos meninos e meninas, seja no Clube de Desbravadores, seja no Clube de Aventureiros, seja no Ministério Jovem. Eles não são o futuro, mas sim o presente de uma igreja que precisa continuar cumprindo o papel e o propósito para o qual foi levantada. Então, minha gratidão a todos vocês, de coração mesmo. Hoje às 11 horas ali embarco, amanhã porque eu chego de madrugada em casa, mas amanhã ali, meio da tarde, já tenho que viajar de novo. A gente vai ter uma caravana lá na associação, e aí vou ter que acompanhar essa caravana. Então, por isso não poderei estar com vocês aqui amanhã, mas tenho certeza que Deus vai conduzir e guiar os passos, e tenho certeza que Deus vai continuar abençoando este clube e esta igreja também. Abra sua Bíblia, nós
durante toda essa semana nós falamos sobre as vulnerabilidades e como mesmo em meio às vulnerabilidades humanas, Deus ele não só tem um propósito, mas ele age para nos dar um propósito. Eu não sei se você já pensou ou já refletiu sobre isso, mas a gente vive num mundo hoje cercado de distrações. E está cada vez mais difícil, se a gente não tiver um controle, um policiamento, dizer não. Está cada vez mais difícil a gente contornar algumas situações. A gente tem o celular na palma da mão e parece que o celular hoje, diferente do que era há alguns anos, o celular hoje ele tem praticamente toda a nossa vida. Tudo que você precisa resolver, tudo que você precisa fazer, basicamente você consegue fazer do celular. Então você não tem mais esse distanciamento do trabalho, você traz o trabalho para casa no seu bolso, no seu celular, você não tem mais essa separação de ambientes, porque está tudo ali na palma da sua mão. O celular ele traz para você entretenimento, traz informação, tudo. E quando a gente pensa no mundo de distrações, a gente se pergunta, como que a gente pode, em meio a esse mundo de distrações, se ver livre das tentações? Porque as tentações, elas estão cada vez mais presentes em nossa vida. Elas estão cada vez mais personalizadas. Estão cada vez mais difícil de dizer não. E essas tentações, essas distrações, elas estão em todos os lugares. Não está só em quem está fora da igreja, elas estão no ambiente escolar, elas estão no ambiente de amizades e por aí vai. Uma coisa que me chama a atenção, e eu já disse várias vezes, é que a Bíblia ela não esconde a vulnerabilidade dos seus heróis, dos seus personagens. A gente viu aqui a história de Pedro, a gente viu aqui a história de Moisés e tantos outros. A Bíblia ela faz questão de mostrar a vulnerabilidade de homens e mulheres. E um deles é o rei Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. É essa a definição que a Bíblia traz a respeito desse homem, o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente vai para a história de Davi, a gente percebe que Davi também caiu, a gente percebe que Davi também falhou, que Davi ele se deixou levar pela tentação e ele foi derrubado. E o único remédio para o pecado é o arrependimento. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje. Eu queria que você já está com a sua Bíblia aberta. Davi, ele foi um guerreiro. Davi, você conhece pela história da sua luta e da sua vitória com Golias. Foi um homem que derrotou o gigante Golias. Era um líder muito respeitado por seus soldados. Tanto que a Bíblia traz um relato sobre os valentes de Davi. Então Davi é um homem extremamente respeitado. Mas tem um episódio na vida de Davi que é um episódio trágico. 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero começar lendo esse texto e tirando lições desse texto. Nesse período aqui, Davi já era rei de Israel. Israel vivia o auge como nação. E o texto, ele começa trazendo um detalhe muito importante. 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero começar lendo a partir do verso 1, que diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo, cercaram a cidade de Rabá. Mas o texto aqui, verso 1, termina dizendo assim: Davi, porém, ficou em Jerusalém.
A primeira lição que Davi me ensina, e a primeira coisa que eu aprendo quando eu leio esse texto, é que nós não podemos nos colocar no caminho das distrações. Entenda? O texto começa dizendo assim, olha, no início do ano, no começo do ano, a minha Bíblia, ela tem aquela versão nova transformadora, e ela traz uma linguagem mais casual, mais contemporânea. Mas assim, olha, no começo do ano, na época em que os reis iam para onde? Para a guerra. No início do ano, na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou aonde? Em casa. Davi, ele estava aonde ele não deveria estar. E aqui está a primeira lição para nós, desbravadores. Porque muitas vezes nós nos colocamos no caminho das distrações. Muitas vezes nós tentamos fugir, mas ao mesmo tempo nós nos colocamos de frente com a tentação. A gente não quer passar a noite rolando a tela no TikTok, no Instagram, mas a gente não pega o celular e coloca distante. A gente deixa o celular do ladinho da cama ali. Eu vou ficar aqui até dar sono. O problema é que quando você está lá, rolando para cima e para baixo a tela da sua rede social, o sono não vem. Eu vou parar de acessar o site que eu não preciso e que eu não posso aceitar, porque é site impróprio, tem pornografia, mas eu não me policio, eu fico lá. Eu vou parar de fazer certas coisas que eu estou fazendo, mas eu não paro de andar com a pessoa que me influencia a fazer aquilo. Davi, ele não deveria estar em Jerusalém. E se Davi estivesse no lugar aonde a Bíblia diz que ele deveria estar, o momento mais trágico da vida dele, o momento mais cruel da vida dele, o momento mais tenso da vida dele, não teria acontecido. E muitas vezes é o que a gente faz, deixando de seguir as orientações de Deus, deixando de seguir as orientações da Bíblia, nos colocamos nos caminhos de distrações, nos colocamos na reta da tentação, e quando a tentação vem, nós não conseguimos resistir à tentação, e a gente cai, e foi o que aconteceu com Davi. Davi deveria estar na guerra, e Davi ficou em Jerusalém. E naquele dia, naquela tarde, Davi agora sai na varanda da sua casa para ver a paisagem, para ver a beleza de Jerusalém. Olha para Betseba, e ele poderia ter feito como José fez. Quando a esposa de Potifar veio para tentar José, a Bíblia diz que a esposa de Potifar tentou José, José larga tudo e sai correndo. E Davi poderia ter feito isso. Quando viu Betseba ali tomando banho, tomando sol, ele poderia ter virado as costas, entrado para dentro do palácio, ele poderia ter feito muitas coisas, mas olha só, ele ficou e olhou. Ele parou, fixou seu olhar naquilo. O olhar virou desejo, o desejo virou decisão, e a decisão virou o quê? Pecado. E é exatamente esse o caminho da queda. É exatamente esse o caminho do tropeço, do pecado, do afastamento. E é por isso que nós não podemos deixar se levar pelas distrações. Ele manda trazer Betseba ao palácio, os dois dormem juntos, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo. Foi só um casinho, algo casual. De repente, Betseba mandou uma mensagem para ele. Se a gente tivesse vendo os dias de hoje, ia chegar lá o zap, né? Estou grávida. E olha que interessante, porque Davi agora, para consertar um erro, ele comete um erro maior. Porque Davi manda buscar Urias. Urias vem e a intenção de Davi é muito clara. Eu vou trazê-lo quando a barriga da Betseba começar a aparecer. Todo mundo vai lembrar que, apesar de Urias estar na guerra, ele veio durante esse período, teve uma mulher, está tudo certo. Só que Urias é muito mais leal do que Davi. E por lealdade ao seu exército, aos seus soldados,
Urias se recusa a se deitar, a passar a noite com a sua esposa. Ele fica ali na porta do palácio. E agora, desesperado, Davi, ele toma uma atitude trágica. Porque é isso que a gente faz quando a gente está distante, quando a gente está no meio do pecado. A gente vai se afundando, se distanciando, e o negócio vai ficando cada vez mais grave. Ele manda escrever uma carta, escreve a carta e diz assim: olha, coloquem Urias na frente de batalha, na mais intensa, e quando a coisa acontecer, larguem ele lá. E não precisava dizer o que ia acontecer, porque estava tudo certo, Urias iria morrer. Então Davi, ele comete adultério, tenta consertar, não dá certo, ele engana e ele mata. Tudo isso porque no momento de vulnerabilidade, Davi não obedeceu à voz de Deus. No momento de vulnerabilidade, ele deixou de seguir os conselhos de Deus. O homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus tinha manchado sua própria história com adultério, com mentira, com traição, com assassinato. Mas Davi não é reconhecido por isso somente. A história de Davi não fica aqui, não para aqui. E a parte segunda da história é o que eu quero chamar a atenção de vocês, porque depois de um tempo, Deus envia o profeta Natã, e diante da repreensão de Natã, Davi poderia ter olhado para Natã e dito assim: olha, eu sou o rei de Israel, o que você está fazendo aqui? Davi poderia ter se justificado, Davi poderia ter encontrado desculpas, mas a Bíblia diz que Davi reconheceu o seu erro. 2 Samuel capítulo 12, verso 13, se você ler aí na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, olha o que está escrito aqui. A palavra diz: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. E aqui está a maior lição que Davi pode nos ensinar: o arrependimento. Se existe algo que pode transformar, que pode mudar o rumo da história de qualquer pessoa, de qualquer desbravador, de qualquer jovem, não importa o que ele tenha feito, não importa o quão longe ele tenha ido, não importa o que ele tenha cometido, é o arrependimento. É você reconhecer que você falhou. Davi, ele não se justifica, Davi não encontra desculpas, Davi não tenta encontrar meios e saídas. Davi reconhece o seu pecado, Davi reconhece a sua falha, e ele diz: pequei contra o Senhor. E quando você vai lá no Salmo 51, que é a oração de Davi em reconhecimento a essa queda, Davi vai dizer assim: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, lava-me de toda a minha culpa. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi caiu, Davi errou, Davi pecou, mas Davi também me mostra que quando o pecado nos derruba, quando o pecado vem, só existe uma saída para nos vermos livres do pecado, que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a maneira de nós nos vermos livres do pecado. O problema de Davi não foi simplesmente a tentação. O problema de Davi foi o egoísmo. E o egoísmo é a raiz de todo o pecado, de todo o ato pecaminoso. Davi, ele colocou os seus desejos acima de tudo. Davi colocou os seus desejos acima da vontade de Deus. Davi, ele colocou os seus desejos acima da pureza de Betseba. Davi, ele colocou os seus desejos acima da honra de Urias. Davi, ele colocou os seus desejos acima das suas responsabilidades como rei. Tudo isso porque ele quis. E é isso que o egoísmo faz. O egoísmo, ele coloca o eu no centro e ele empurra Deus para fora. Ele tira Deus do lugar de honra da nossa vida, e no lugar de Deus ele coloca o eu.
E se Deus não ocupa o lugar de honra na sua vida, se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, o fato é o seguinte: Ele não vai estar nem no segundo, nem no terceiro. Ele simplesmente não está em nossa vida. O egoísmo, ele faz isso. Ele coloca o eu. E aí Davi cai, e nós caímos também. Porque o egoísmo faz, o egoísmo quer, e a gente, eu quero, eu mereço, eu posso. E sabe o que é mais forte do que isso? Esse mesmo egoísmo que derrubou Davi, que fez com que o homem segundo o coração de Deus fizesse o que fez, ele derruba muitas pessoas hoje. Muitos desbravadores, muitos jovens, muitos adolescentes. Quando você pensa, eu quero prazer agora, não importa. Quando você pensa, eu quero, eu mereço o que todo mundo tem. E nesse mundo de distrações, nesse mundo de tantas tentações, o egoísmo, esse sentimento de que eu posso, do que eu tenho, de que eu quero, do que eu preciso, você fica vulnerável. Porque para alimentar o egoísmo, você acaba cometendo erros e falhas. Você acaba gastando mais do que o que precisa gastar. Você acaba acessando sites que você não precisa e não deve aceitar. Você acaba ofendendo as pessoas que você não precisaria ofender e que você não deve ofender. Tudo por causa do egoísmo. Dá uma resposta mais dura para o pai, para a mãe, porque eu quero, eu posso. Esse é o mundo que a gente vive. E quando você vive pensando só em você, no seu prazer, na sua vontade, nas suas escolhas, você está vulnerável à queda, você está vulnerável ao pecado. E o egoísmo transforma o seu coração num trono, e ele empurra Deus para fora. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Culpa, pecado, feridas emocionais, uma vida desgraçada. E o egoísmo, ele sempre promete liberdade para nós. Mas ao invés de entregar a liberdade, ele aprisiona, ele entrega a prisão. Quando Davi mandou uma carta falando, coloca Joabe na frente, coloca Urias na frente da batalha, Davi, ele achou que estava tudo certo. Estava tudo sob controle. Urias morreu, Betseba está viúva, está tudo certo. Agora é só trazê-la, aceitá-la como minha esposa. Mas Davi não sabia que tudo estava fora de controle. Quando ele achou que estava tudo sob controle, ele terminou preso, aprisionado, encarcerado num sentimento de culpa. Se o egoísmo é a nossa vulnerabilidade, o arrependimento, ele é o caminho de volta. É por isso que o arrependimento é algo importante. A diferença entre Davi e tantos outros não é o pecado. A diferença entre Davi e tantos outros é que Davi, ele passou por um verdadeiro arrependimento. A diferença entre Davi e tantos outros que cometeram os mesmos erros é que quando Natan confrontou Davi, Davi ele não tenta se justificar, Davi ele não tenta encontrar saídas. Davi ele simplesmente diz: Senhor, pequei, errei, e agora eu preciso do teu perdão. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus ele não só nos perdoa, como ele nos purifica. A oração de Davi é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Ellen White, ela diz assim no livro Caminho a Cristo: o verdadeiro arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado. O verdadeiro arrependimento é uma decidida renúncia do mal. Nós renunciamos, nós deixamos, nós abandonamos. Isso é arrependimento. Não existe arrependimento sem abandono. Não existe arrependimento sem renúncia. Você pode até ter um remorso, mas se você não abandona, se você não deixa, se você você não se arrependeu,
O verdadeiro arrependimento é uma renúncia contra o mal. É por isso, desbravadores, que vocês não precisam se sentir culpados. Quando a culpa vem, o remédio para a culpa é o arrependimento. Talvez muitas vezes a gente passa por situações, a gente faz coisas que nos deixa tristes, o sentimento de culpa vem, mas quando o sentimento de culpa vem, Deus, Ele tem como remédio o arrependimento. A culpa, o remédio para a culpa é o arrependimento. E quando nós nos arrependemos de verdade, Deus, Ele nos transforma. Olha só o que está escrito aí em 1 João capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz assim, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Atos capítulo 3, verso 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os pecados de vocês sejam cancelados. Ou seja, se nós nos arrependermos, Deus, Ele é capaz de nos perdoar e de nos purificar. Sabe que a história de Davi me ensina que não existe nada maior do que a graça e o perdão de Deus. Eu disse para vocês durante essa semana que eu cresci num lar cristão, e durante a minha infância e a minha juventude, uma coisa me inquietava, porque eu via histórias de pessoas que passaram por situações difíceis, que viveram a vida lá fora e erraram e cometeram muitas falhas e muitos pecados, mas aí vem Jesus e perdoa e transforma e purifica, e eu via aquelas histórias e eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não tenho uma história dessa para contar. E aquilo ia mexendo comigo ao ponto de eu falar assim, bem, eu preciso de uma história dessa. Eu preciso ter um encontro desse com Jesus. E era mais ou menos isso que eu pensava, era mais ou menos isso que eu idealizava. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, e eu disse assim, olha, eu preciso sair da igreja. Eu preciso sair da igreja para poder ter essa experiência com Deus, para poder viver isso. Só que ao mesmo tempo que eu queria sair, eu não queria decepcionar a minha mãe, eu tinha medo de sair da igreja. Eu amo essa igreja. Mas aí eu comecei a meio que viver uma vida dupla. Eu estava de manhã na igreja, no sábado pela manhã, mas à noite, na sexta noite, saía com os amigos, ia para os lugares, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nada disso, mas me colocava em ambientes perigosos. E aquilo foi, se tornando cada vez mais normal, cada vez mais comum. Saía com os amigos, curtia, passava às vezes madrugada fora, aí no sábado de manhã estava na igreja. Morava sozinho aqui em São Paulo e era assim a minha vida. E um dia eu estava conversando com uns colegas de trabalho, e a gente conversando sobre o assunto religião. E aí, ali, conversando aqui, conversando ali, conversando aqui, conversando ali, eu abri a boca e falei assim, eu sou adventista do sétimo dia. E aí quando eu disse que era adventista do sétimo dia, uma pessoa que estava no ambiente, na roda de amigos ali, era amiga de uma das colegas de trabalho ali, ela olhou assim e falou assim, você não é adventista do sétimo dia. Eu conheço os adventistas do sétimo dia. E eles não fazem o que você faz. Você pode ser tudo, menos adventista do sétimo dia. Quando ela falou aquilo, eu me senti totalmente envergonhado. Aquilo foi como um choque em mim. E naquele momento eu parei e pensei, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo das minhas decisões? E naquele dia, Deus ele me fez refletir e pensar que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Que caminho eu iria seguir?
Sabe, desbravadores, adolescentes, jovens que estão aqui, como eu disse no comecinho, a gente vive uma vida cercada de distrações. Na escola, eu acho que a maioria de vocês estudam aqui no NASP mesmo, escola adventista, escola cristã, está tudo certo, está tudo bem. Mas até na escola a gente tem distrações, a gente tem tentações, a gente tem situações em que somos colocados à prova. E muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós erramos. E a primeira queda nunca é a mais grave. O primeiro erro de Davi não foi o erro mais grave que ele cometeu na sua vida. A primeira falha, o primeiro vacilo, sempre é algo que dá para consertar. O nosso problema é que nós tentamos consertar, nós tentamos ajustar, nós tentamos remendar do nosso jeito, sem arrependimento, sem renúncia. E quando a gente vai tentando, a gente vai se afundando cada vez mais, até que a gente perca a nossa identidade, até que a gente esteja tão distante, que Cristo não seja mais reconhecido em nós. E nesse momento, quando as pessoas chegam até nós e somos surpreendidos, assim como Davi foi, assim como eu fui, o que nos resta é tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Qual caminho nós vamos seguir? E como eu disse ontem para vocês, não existe um mar de caminhos, só existe dois. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho do pecado. Davi, ele mostra para mim e para vocês, e para todos nós que estamos aqui, que não importa o quão distante nós tenhamos ido, existe o arrependimento. E o arrependimento é o remédio que Deus coloca em nós, para que a gente abandone, para que a gente renuncie, para que a gente retorne aos caminhos de Deus. Talvez nessa noite eu esteja falando com pessoas aqui que acham que já foram longe demais, que acham que já erraram demais, que acham que já cometeram tantas falhas. O arrependimento é o remédio para a culpa. Se nós nos arrependermos, se nós entregarmos a nossa vida a Deus, Ele vai nos perdoar. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, quando a gente renuncia, Ele transforma a nossa vida. Para mim foi muito duro ouvir daquela garota assim: olha, você não é adventista. Porque eu cresci nessa igreja, meus pais, meus avós, e eu amo ser adventista, eu tenho orgulho de ser adventista. É um orgulho santo, tá, gente? Não precisa ficar preocupado não. Mas eu tenho orgulho de ser adventista. E quando ela disse para mim que eu não me parecia com adventista, aquilo foi um choque tremendo. Eu quero concluir pedindo para que você abra a sua Bíblia no Salmo 51. Talvez você já tenha lido várias vezes esse salmo. Mas eu quero que você leia hoje esse salmo do ponto de vista de um homem, que a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você leia esse salmo do ponto de vista de um homem que um dia adulterou. Eu quero que você leia esse salmo do ponto de vista de um homem que um dia tentou enganar o seu amigo. Eu quero que você leia esse salmo do ponto de vista de um homem que brutalmente, da maneira mais covarde, da maneira mais fria, mandou matar o seu amigo para ficar com a esposa dele, tentando esconder o seu erro, tentando manter o seu pecado escondido. Salmo 51 é a oração de um homem
que fez tudo isso. A palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Porque contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a tua sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa é a oração de Davi. Uma oração de arrependimento. Portanto, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha cometido, se você voltar o seu coração a Deus, se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar e para te salvar. Se o nosso coração é egoísta, nós caímos, nós falhamos. Mas se nós nos arrependermos, Deus é fiel para nos perdoar. Quantos aqui gostariam de aceitar o perdão de Deus, aceitar a salvação que Deus tem para nos oferecer? Se é o seu desejo hoje dizer: Senhor, renova em mim esse espírito, coloca em mim um espírito reto na palavra, renova as minhas forças. Eu gostaria que você se colocasse em pé para nós orarmos ao Senhor. A história de Davi é uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. Mas Davi não é reconhecido na Bíblia como o homem que matou, como o homem que adulterou. O que mais você vai ouvir na Bíblia é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não pelos seus êxitos, não pelos seus acertos, mas porque Davi sabia exatamente, ele reconhecia quem ele era, e em nenhum momento ele rejeitou a repreensão divina. Muito pelo contrário, ele se arrependeu e ele confessou o seu pecado. Querido Deus, nós estamos aqui agora, Senhor Deus, agradecendo a Ti, porque o Senhor, mesmo podendo virar as costas para a raça humana, tendo em vista que nós nos rebelamos, que nós pecamos, o Senhor escolhe nos amar e nos salvar. A Bíblia está aqui, repleta de histórias, de homens e mulheres
que erraram, que falharam, que foram vulneráveis em muitos momentos de suas vidas. Mas diante de tantas vulnerabilidades, o Senhor sempre mostrou o caminho de volta. O Senhor sempre deu novas oportunidades. O Senhor sempre colocou o propósito de novo em corações humanos. Quantas vezes nós falhamos, Senhor? Quantas vezes nós erramos? Cometemos erros, vacilos, dos quais somos tomados pelo remorso, pela culpa. Mas por favor, que não fiquemos só no remorso, no sentimento de culpa, que de verdade nós cheguemos ao arrependimento sincero e verdadeiro. Que esse arrependimento nos faça abandonar o que precisa ser abandonado, que esse arrependimento nos faça deixar o que precisa ser deixado para trás, para que a gente viva o teu propósito em nossa vida. A história de Davi é uma história linda, uma história que nos mostra que não importa o quão distante a gente consiga se afastar de ti, o Senhor sempre estará pronto a nos perdoar, a nos purificar e a nos trazer de volta para o teu aconchego. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos tão humildes quanto Davi, que diante da repreensão, seja ela oral, seja ela através da leitura da tua palavra, que nós sejamos humildes o suficiente para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer os nossos erros. Não permita que o egoísmo tire o Senhor do trono de nossa vida. Não permita que o egoísmo coloque o Senhor para fora das nossas ações, das nossas tarefas, das nossas decisões. Que a gente reconheça que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é falho, e que vale mais a pena confiar em Ti, em Tua decisão e em Teus princípios, do que seguir as direções e os rumos do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nós Te pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas a fazemos em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos todos juntos, e que Deus te dê um restante de semana abençoado.